Tranquilo, professor. Tranquilo. Eu espero que todos vocês... E o senhor está me vendo bem aí? Oi? Está me vendo bem? Tô tranquilo, tô vendo. Pronto. Eu espero que você esteja bem. Tô bem, tranquilo. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, que está meio troncho. Pronto. Eu ia colocar aqui no óculos Pronto. melhor, mas tá ruim. Não encontrei, não. Ok, está ótimo. Esperamos que todos os nossos participantes estejam bem. Estamos iniciando mais uma live comemorativa desta feita. A live que fala aluzente ao Dia do Meio Ambiente, comemorado dia 5 deste mês vigente, sábado que passou. E hoje estaremos aqui, dia 10, abordando alguns pontos com o nosso professor Valmir Alves. Mas antes de começar, somos do Alto da Conquista, o bairro mais lindo de Olinda, estado Pernambuco, país Brasil. Estamos nas plataformas digitais, além do Instagram, que você está vendo aí em até 10 minutos, também estamos no YouTube. O YouTube, da mesma forma, você vai lá, vai escrever em até 10 minutos, inscrito, também vai seguir o canal. Posteriormente, esta live, que estamos hoje sendo gravada, estará no YouTube também, certo? Somos da Barbearia do Lalá. Professor Valmir, E aí? qual é a relação que o senhor tem da Barbearia do Lalá? Rapaz, eu já fui esse mês lá, né? Eu já fui, já fiz. Você já fez seu papel comigo essa. Eu acho que foi a semana passada, né? Foi. Falou uma vez aí, né? Pronto, como eu falei. Esse mês o senhor já veio já, professor? Pronto, como eu estava falando, né? Da outra última vez, a gente contou um pouquinho da história, né? Da barbearia, como começou. Isso. Né? Isso eu lembro que começou, acho que você deve se lembrar, lá atrás de casa, né? E até nosso avô. Eu acho que foi na garagem, né? Foi na garagem. Né? E o nosso avô, seu Antônio Miquelino, foi um dos pioneiros, vamos colocar assim, né? No corte de cabelo ali também. Começou ali como se fosse um treinamento e está hoje, né? Com essa maravilha, graças a Deus. Né? Amém. O WhatsApp da barbearia é 988-91-5934. 988-91-5934. Agende lá com o Lalá e com certeza você vai ter um bom serviço de qualidade. O Instagram em até 10 minutos. E, por fim, o Facebook. Qual é o Facebook que o programa em até 10 minutos usa? É o Facebook do Alto da Conquista, do grupo do Alto da Conquista. Certo? Nós temos o grupo do Alto da Conquista lá. Tem aproximadamente hoje 7 mil inscritos. É a cena online. Nós postamos os nossos programas, dizemos os nossos pensamentos, convidamos para assistir as lives. Então, esse é o Facebook do programa em até 10 minutos no Alto da Conquista. Professor, veja só, eu estou um pouquinho distante aqui da minha câmera. Então, certamente, vai ter algum participante que vai fazer pergunta ao senhor. Tem como o senhor dar uma olhada ou pedir para uma das meninas que está aí falar para o senhor a pergunta? Porque aí, no caso... Tá certo. Ela fala, né? Pronto, ela diz para o senhor a pergunta, o senhor repete a pergunta e a gente aí esclarece, tira dúvida e debate conhecimento nesse breve bate-papo, ok? Ok. Professor Valmir, antes de nós falarmos um pouco do assunto abordado, me fale um pouco da sua trajetória acadêmica, hoje no magistério, onde o senhor atua, por gentileza. Pronto, né? É a segunda vez, né? Agradeço a participação, né? A segunda vez que eu estou aqui nesse momento maravilhoso para tirar algumas dúvidas, né? No caso aí no debate e a gente trocar alguns conhecimentos, né? Eu, né, Valmir Alves, sou professor de Geografia, hoje também leciono a disciplina de Sociologia, tá certo? Sou formado pela FUNESO, né? Tenho uma especialização em docência no ensino superior, tá? Hoje leciono ainda, continuo lá no Colégio Nova Olinda, como falei para você, né? Eu acho que você foi um dos primeiros alunos meus, né, naquela instituição. Hoje trabalho também numa escola de referência de Paulista, lá no EREM, né, com uma escola, né, integral. E também comecei essa semana a trabalhar na escola Argentina Castelo Branco, né, ali em Ouro Preto.
né? Uma escola da rede estadual também de ensino, tá bom? E de vez em quando dá um apoio no programa em até 10 minutos, né? Dá uma pincelada. Essa é a minha participação, né? A primeira participação ficou na nossa memória, mas essa aí, se Deus quiser, nós vamos salvar hoje. Sim, você falou que eu E fiz a gravação dela, né? participações que a gente vai debater. Isso. Professor, o que é que a gente pode falar dessa Semana do Meio Ambiente, essa data tão importante, como introdução desse bate-papo? A gente está numa semana, né, do meio ambiente, que ela começa no dia 5, né? E ela que foi criada, vamos colocar assim, em 1972, né, onde teve uma conferência em Estocolmo, e onde foi tratado das questões né, a degradação ambiental. Então, essa conferência ela foi realizada para colocar, né, na mente das pessoas e também, né, nos governos, né, nos líderes mundiais, a importância, né, dessa preservação do meio ambiente, né? E ela é importante, né, tratar com essa semana, mas é sempre necessário que se mantenha, né, esse enfoque sobre o meio ambiente. Não adianta a gente ficar apenas, né, presos, no caso, a essa semana. Eu acho que todo mundo sabe que o meio ambiente é coisa importante, importantíssima, né? Tem que existir esse equilíbrio ecológico, né? Porque a gente sabe que o meio ambiente é o quê? Um conjunto dentro da ecologia, onde envolve a questão climática, a vegetação, a questão do solo, a questão da hidrografia. A gente tem que tratar bem o meio ambiente, né? Tem que tratar isso de maneira sustentável, a gente tem que pensar em hoje, né? No hoje, mas também no futuro. E não adianta a gente estar aí consumindo, por exemplo, de maneira exacerbada e a gente não pensar no futuro, né? Eu até vi hoje, quando você fez aqui essa questão do lançamento dessa live hoje, e eu vi alguns comentários, né, falando até a importância de se fazer, né, algumas palestras nas escolas, né, porque a Semana do Meio Ambiente tem que se fazer isso também. Mas não só isso, eu acho, não sei se você lembra, né, na live passada, quando a gente falou sobre retratou a questão da água, e eu falei a importância de trabalhar isso muito na escola, né, trabalhar a questão do meio ambiente na escola. Eu até defendia se tivesse uma disciplina, uma matéria específica em relação a isso. Porque o futuro depende do meio ambiente, não é? Então é importantíssimo que a gente... É o nosso habitat, né, professor? Isso. É importantíssimo que a gente fale, né, lembre nesta semana, mas também mantenha sempre o foco, né, em todos os momentos, né, do ano. A gente não pode pensar apenas nessa semana, né? Como eu falei, essa questão do meio ambiente, nessa semana, ela foi criada em 72. Até por conta do processo de degradação ambiental estava muito grande. Então, os líderes mundiais, né, fizeram essa primeira conferência em Estocolmo, na Suécia, e até hoje, por exemplo, agora há pouco, nós tivemos uma conferência de Paris, né? Foi uma conferência mais relativa ao clima. Mas tem uma conferência mundial que foi muito importante, né? Que foi em 87, o chamado Protocolo de Kyoto, né? Já tivemos aqui alguns encontros no Brasil, como, por exemplo, a Rio 92, né? E isso foi tratado muito essa questão, né? Eu até falei com você antes, né, que hoje o foco principal que se fala muito é a questão climática, mas a gente não pode, né, esquecer de outros elementos naturais, né, como a vegetação, a questão da água, né, o solo, enfim. Manter-se o equilíbrio. Isso, tem que se manter esse equilíbrio. A gente fica pensando assim, o equilíbrio tem que existir sempre, em tudo que a gente faz. Né, numa família, a questão econômica, nos gastos, a gente tem que sempre manter esse equilíbrio. Né? Na questão política, nunca ser nada de extremo. Então, sempre tem que existir equilíbrio. Eu sempre defendo isso. O equilíbrio ele tem que ser, né, permanente. Tudo na vida. E isso não isso não deixa de existir também na questão ambiental. Tem que se manter esse equilíbrio. Né? O equilíbrio ecológico é fundamental. Até porque é a nossa casa. Isso. É onde nós moramos. Nós vamos cuidar da nossa casa de qualquer forma. É o nosso lugar onde nós vivemos, não é isso? Isso é verdade. Professor, vamos aqui a um ponto que o senhor abordou aqui para nós falarmos. Eu acredito que o senhor tem estatísticas, o senhor vai passar informações aqui para os nossos espectadores, nossas pessoas que estão acompanhando a nossa live hoje. O desmatamento.
é algo muito hoje falado, né? A importância de pararmos mais, né, com o desmatamento ilegal, aonde se tira e não planta mais. Eu acredito que o senhor tem uma boa informação para a gente aí. Fica à vontade, professor. Porque como a gente fala em equilíbrio, né, eu falei agora há pouco, de todos os elementos naturais que a gente pode retratar, a questão climática, a questão da vegetação, a questão do solo, a questão do relevo, né, os rios, né, que é a questão hidrográfica, o elemento que primeiro ele sofreu alteração é a vegetação. Então, eu considero que uma base do equilíbrio ecológico é a vegetação. Porque a partir do momento que você desmata, você está mexendo com outros elementos. Você vai mexer com o clima, você vai acabar com o rio, você vai desproteger o solo, né? vai provocar o quê? A degradação do solo. Então, tem um ponto que a gente vai falar, acho que até mais adiante, né? Em relação à questão econômica, né? A relação entre esse processo de desmatamento e a questão econômica. Né? Porque a gente o capitalismo corrupto, né? É verdade. Porque quando a gente coloca assim, se a gente analisar todo o processo da gente, vamos colocar desde o processo de colonização nossa, né? Quando houve essa ocupação, né, dos portugueses, vamos colocar assim, que eles chegaram aqui e começaram a ocupar, e eles, né, nos colonizaram através da produção da cana-de-açúcar, já começa todo o processo, né, o início do nosso desmatamento. Para você ter uma ideia, toda essa área da Zona da Mata, né, chamada Zona da Mata, era coberta por uma vegetação chamada Mata Atlântica, que hoje a gente só tem em torno de, quê? De 5% a 8% dessa vegetação. Né? Se a gente colocar aqui outro bioma brasileiro, que é o Cerrado, grande parte do Cerrado brasileiro, ele foi devastado por conta da Revolução Verde, agora aqui na década de 60, né? Onde foi introduzido um conjunto de medidas, né, mecanização da produção, principalmente para a produção da soja. E grande parte desse bioma é inexistente hoje. E hoje a gente está vendo aí o descaso que vem ocorrendo com a floresta amazônica. Né? E o que falta de fiscalização? Né? Nós temos aí, vamos colocar assim, tem que entrar na questão política realmente, porque a gente tem... Nós temos um governo que não pensa em relação ao meio ambiente, não tem nenhuma proteção em relação ao meio ambiente. A gente coloca um ministro do meio ambiente que não tem, que tira, vamos colocar assim, né, vários cientistas importantíssimos, como aquele lá do INPE, que ele foi demitido, porque ele estava realmente mostrando a realidade do que está acontecendo em relação à nossa floresta amazônica. Né? A gente vê aí, né, os garimpeiros hoje estão mandando na floresta amazônica, os ruralistas, né, em detrimento daquela população nativa. Então a gente tem que pensar muito. Aí tem muita gente que fica questionando, não, porque lá a Europa, não, isso aqui não é dele, aqui isso é nosso, e a Europa está se metendo com os Estados Unidos, com a gente, eles devastaram dele, mas aí foi fazer o quê? Se eles fizeram isso. A gente não pode desmatar o nosso, porque é um equilíbrio mundial. Né? A gente sabe que grande parte dessa floresta amazônica é importante para absorver o quê? O gás carbônico. Né? Que são liberados aí. E se a gente desmatar? Vai perder todo o equilíbrio. Como eu falei antes, a vegetação é o elemento natural, vamos colocar assim, mais importante, e foi o primeiro a sofrer o processo de degradação. E quando você desmata, né, vai provocar um desequilíbrio em outros elementos. Por exemplo, você pega, né, vamos colocar aqui os mais antigos aqui do Alto da Conquista, né, sabe disso aqui. Eu não sou tão antigo assim não, mas vamos colocar assim. A gente tem chegando lá. Estou chegando lá, mas aqui a gente tem um rio, não parece. Eu acho que o Sueli lembra mais do que eu, acho isso aí. Daquela é mais antiga do que eu não, Sueli. Mas tem um rio aqui para ser chamado Rio do Pires, né? Pires ou é Pires? Rio, sim. Rio Pires? Aqui. E é naquela área ali, naquela parte mais rural ali, naquela região ali, tá? E esse rio, ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele desmatou. A partir do momento que você desmata, que você destrói aquela mata de galeria, por exemplo, que protege o leito de um rio, ele ser assoreado, né, ele vai sumir. Eu passei agora, hoje, ali por Santa Casa, a gente vê que aquele rio ali, que é nascente, também é ali, próximo, né, está totalmente assoreado, porque a partir do momento que você desmata, tá, não tem nenhuma proteção, né, o solo vai, essa água, né, uma enxurrada, vai levar os sedimentos para o leito de um rio e vai assorear. Então a gente vê isso aqui próximo da gente. Porque se você desmatou, o rio vai sumir. O que é que vem acontecendo com o Rio São Francisco? O Rio São Francisco hoje,
ele está reduzindo a sua vazão natural, o seu leito está sendo assoreado, a ponto que esse Rio São Francisco, né, o Oceano Atlântico, está empurrando, no caso, a água, né, qual o custo natural? É o rio, né, vai desaguar no oceano, no mar. Mas a água, né, do mar está empurrando um pouquinho, tá certo? A água do rio. Porque lá na sua... Está perdendo força. Isso. Ele está perdendo força, porque lá na sua nascente, né, lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, houve o quê? Um processo total de desmatamento, não só lá, como também as matas de galerias, né, que são as matas ciliares, que estão próximas ao leito do rio. Elas estão sendo o quê? Houve, ao longo da história, um processo de desmatamento. Então, você vai degradar o rio, né, degrada o solo, degrada o rio e assim vai. Hoje, professor, o senhor tem alguma estatística? Talvez se não tiver a resposta hoje, não tem problema, fica com a própria oportunidade, de mais ou menos quanto é que está o percentual de desmatamento no Brasil, especificamente na floresta amazônica, que é o nosso foco hoje? A gente coloca o seguinte, hoje, né, quando a gente analisa dados, né, se fala que em torno de que tem aumentado esse processo de desmatamento. Tá certo? A gente coloca assim em torno de 10% a 20%, né, em relação a, por exemplo, ao mesmo período do ano passado. Meu Deus! Então, 10%? Isso. A gente vê um aumento em relação, né, de maneira proporcional em relação ao ano passado. Até por conta que há uma redução, né, no processo de fiscalização. A gente está vendo isso muito bem. Recentemente... Quem fiscaliza? Não tem fiscalização, né, está reduzindo. Mas qual é o órgão? Não, o IBAMA. E a gente sabe que, por exemplo, agora recentemente teve um delegado da Polícia Federal que ele foi exonerado, foi tirado do cargo porque ele estava fazendo algumas denúncias, né, sobre isso. Estava prendendo alguns madeireiros, enfim. E tira, tá? Eu hoje estava numa aula falando sobre essa questão, né? Não foi nem essa questão a questão sobre vegetação, mas eu estava falando em relação ao Enem. Porque o Enem, nos últimos anos, tá certo? Quando se fala em relação à questão de geografia, muitas das questões falam muito em relação à questão ambiental. Se você vai falar sobre vegetação, tem que falar sobre a degradação. Sempre que é uma questão em relação à degradação. Quando você fala na questão climática, fala sobre os efeitos, né, os fenômenos climáticos, né, as mudanças climáticas. Quando você fala em relação à agricultura, fala sobre a degradação, que é provocada pelas práticas inadequadas da agricultura. Todas as questões que vinham caindo de geografia, por exemplo, né, no Enem, sempre retratava a questão ambiental. E eu até falei para os meus alunos, não espere que caia mais questões sobre isso. Porque a gente tem que analisar a ideologia de quem está no poder. Então, ele não está levando em consideração a questão ambiental. Então, não vai cair questões sobre isso. Não vai cair mais questões sobre isso. Como se ocultasse, né? Como se ocultasse. E isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante. O que seriam os fenômenos climáticos? Pronto, a gente já entra em relação a essa questão dos fenômenos climáticos, né, por conta muito que acontece desse processo de desmatamento, que vai gerar essa questão das mudanças climáticas. E eu posso citar alguns que a gente até percebe isso. Por exemplo, né, é chamado de calor. Cadê Sabrina? Pode participar, Sabrina? Sabrina vai participar da live, Sabrina, né? Eu dou aula, não sei. Ela disse que eu perguntei se podia entrar assim, uma outra pessoa para fazer o debate. Mas eu só estou com ela, que ela disse que não queria entrar, não. Mas ela no final vai entregar as perguntas ao senhor. Pronto, já tem pergunta. Né? No final, ela vai anotar para entregar as perguntas. Tá bom. Eu pensei que podia ser agora, a gente já ia colocando. Mas sim. Já quer falar agora as perguntas? Tem algumas aí. Fique à vontade. Tem uma aqui. Para você, qual a importância da reciclagem para o meio ambiente? Pronto. A importância da reciclagem. Qual a importância da reciclagem para o meio ambiente? Né? Ótima pergunta. Quem foi que fez? Quem fez a pergunta? Dioclésio. Dioclésio. Foi minha esposa. Valeu, filha. Dioclésio, assim. Pronto. Rapaz, é importantíssimo. A gente tem que trabalhar aí, né? Tem que investir mais nesses sistemas, né? Até mesmo na coleta seletiva, por exemplo, que
que se tem que trabalhar muito também em relação nas escolas, né? A gente não faz esse trabalho, até para facilitar a reciclagem. Né? É uma atividade hoje econômica importantíssima, tem que se fazer, a gente tem que levar isso em consideração. Né? Infelizmente, a gente não tem órgãos públicos que incentivam esse trabalho. A gente só vê... Especializado, né? Especializado. A gente só vê mais algumas ONGs, né? Algumas ONGs fazendo esse processo, ou a sociedade civil. A gente não vê o poder público participando disso aí, incentivando, né, esse processo. Tá? Eu lembro que quando eu trabalhei ali em Peixinhos, e aquela é uma comunidade, né, que se trabalha muito essa questão. Tá? Eu lembro que muitas oficinas eram feitas em relação a esse tema de reciclagem, né? Analisar essa questão da poluição, tudo. Né? Isso é importantíssimo, a questão da reciclagem. Tem mais alguma? Tem comentários. Então tá bom. Sim, mas a gente, então, Wilson, a gente voltando aqui a essa questão dos fenômenos climáticos, né? Essas mudanças climáticas, como eu falei. O meio ambiente, ele trabalha com um equilíbrio, vamos colocar assim, um dependendo do outro, né? E o que acontece? Esses fenômenos climáticos são, na verdade, algumas mudanças, por exemplo, mudanças climáticas. E a gente sente, a gente percebe muito, sempre quando eu falo na minha aula, quando eu falo sobre o tema, Sabrina até reclamou de uma correção que eu fiz, né? Que a gente trabalha com os problemas urbanos e ambientais. E um dos fatores desses fenômenos climáticos é a chamada ilhas de calor, que a gente percebe muito bem isso. Não sei se você já ouviu falar ilhas de calor, né? Ele é chamado de microclima urbano, que a temperatura nos grandes centros urbanos ele aumenta, né? Está tudo calçado. Tudo calçado, tudo pavimentado. Verdade. Como é que vai, né? Verdade. Pouca árvore. Isso. E a ausência, no caso de área verde, é um dos fatores, como você está bem, né, por dentro do assunto. E a temperatura, em média, nos grandes centros, ele aumenta o quê? Em torno de 2, 3 graus, imagine, quando você vai em direção à periferia. Né? Como você falou, Wilson, é a questão do quê? Do asfaltamento, do concreto, da edificação, né, da circulação de automóveis. Então, o ar ele fica sem circulação ali, tendo o quê? Aumentando o quê? A temperatura. Isso é um, né, dos chamados fenômenos climáticos. Outro que a gente pode colocar é a chamada inversão térmica, que não é muito comum aqui, mas ela é mais comum em São Paulo. Tá? Também acontece isso no Amazonas. Essa inversão térmica é natural. Lembrando que a inversão térmica é um fenômeno natural, que é a inversão de temperatura. Tá? Porque o ar, ele mais frio, ele fica mais próximo à superfície. E o ar quente, ele sobe. Então, ele fica assim, né? O ar frio, o ar quente. Mas o que vai agravar a questão da inversão térmica é a poluição. Tá entendendo? Porque... automóveis, tudo isso aí vai... Aí o que acontece? Essa poluição fica presa ali, né, nesse ar. Então, o que acontece? A gente sofre as consequências. Nós sofremos as consequências. Nós respiramos tudo isso aí direto. Isso aí. Então, isso provoca desde irritação nos olhos até uma doença cardiovascular. Vejam, isso também é outro impacto ambiental muito grande. Tem a questão da chuva ácida também. A chuva, por si só, ela é ácida também, é um fator natural. A chuva ela é ácida. Agora, o que vai agravar, né, aumentar essa acidez é também os poluentes que são emitidos para o espaço, né, para a atmosfera. Né, por exemplo, dióxido de carbono. Então, quando essa chuva ela cai com todos esses poluentes, né, aumenta a acidez. E isso provoca desde a corrosão de prédios, de estátuas, né, do solo, até o desmatamento, né, e a mortalidade, vamos colocar assim, de peixe, né, a poluição dos rios. Né? Mas o que mais chama atenção em relação a esse microclima, né, ou melhor, esses fenômenos climáticos, é a questão do efeito estufa, né, que você também deve saber, o efeito estufa. Que ele é que vai, né, contribuir para o chamado quê? Para o aquecimento global, que a gente hoje não fala quase em relação a isso, não está mais falando. Aonde vai impactar na camada de ozônio? Também. Né, a camada de ozônio, quando há uma concentração muito grande dos clorofluorcarbono, né, que vai provocar esse buraco na camada de ozônio. Mas a estufa também é natural. Veja, todos são fatores naturais. A estufa é natural. Porque se não existisse a estufa, tá certo? Não iria reter o calor. Porque existe um processo de radiação solar, né? Radiação solar.
Depois, a irradiação solar, que é o calor devolvido pela superfície. E essa camada de ar da atmosfera, que é a estufa, prende esse calor. Se não prendesse esse calor, não existiria vida aqui, por exemplo. Então é importantíssima essa estufa. Mas o que vem agravando, na verdade, essa estufa também são os poluentes. É a ação antrópica. É o homem. Né? São as queimadas, por exemplo. A queima dos combustíveis fósseis, provenientes do quê? Do automóvel, das fábricas, que vai emitir esses poluentes e vai aumentar essa estufa. Se aumenta essa estufa, o que é que vai acontecer? Cada vez mais o calor fica preso. Vai acabar com a vida, né? Cada vez mais a vida vai se gerando. Isso, cada vez mais o calor fica preso, fica retido e aumentando a temperatura. E isso vai contribuir para o quê? O surgimento do aquecimento global. E se falando sobre aquecimento global, a gente tem aqui nas últimas décadas, vamos colocar assim, no último século para cá, nas últimas décadas, a temperatura no mundo ela aumentou em torno de 1,5 graus. É muito. Né? É muito. Tem uma pergunta aí, Sabrina, que aqui eu não vejo também. Qual é o papel do agronegócio no processo de destruição ambiental? Sueli está colocando aqui uma coisa que eu até falar depois, mas o agronegócio é uma das coisas que mais que destrói hoje, né, o meio ambiente. O agronegócio. Quando a gente fala que tem um lado importante dele, hoje eu até falei sobre isso em aula. Eu estava falando sobre a agricultura. A gente viu agora recentemente falar que o nosso PIB, né, que é o nosso produto interno bruto, ele cresceu. Mas a custa de quê? A custa do agronegócio. Só o agronegócio. Não, é importante. Mas o agronegócio, o que é que o agronegócio ele vai gerar? Gera dinheiro, sim. Lucro para quem? Só para os grandes latifundiários, os grandes produtores, em detrimento, por exemplo, dos trabalhadores. Não é isso? Então cresceu, aumentou o PIB. E aí? E a grande parcela da população? Aí é onde entra a má distribuição per capita, né? Isso. De renda. Isso. E onde é que está a grande parte dos trabalhadores? Tá, a inflação aumentou. Mas eu quero entrar nessa questão. O agronegócio, que ele cresce bastante, na época lá no início da década de 60, tá? Quando houve um processo de modernização da agricultura, muito por conta da chamada Revolução Verde. Foi um conjunto de medidas, né, de mecanização da produção agrária. E isso contribuiu muito, vamos colocar assim, de maneira negativa para o processo de desmatamento. E até hoje o agronegócio, tá certo? Não pensa, por exemplo, né, no meio ambiente, não está pensando, só pensa no lucro. Tá? Não, mas é muito importante, eu sei, mas tem que pensar muito nesse equilíbrio ecológico. Tá? Então o agronegócio, ele, por exemplo, ligado à soja, ligado à cana-de-açúcar, né, desmatou, continua desmatando, continua poluindo, né, porque utiliza muito o chamado agrotóxico, né, por exemplo, né, que além de desmatar, você vai poluir, né, o solo, as águas subterrâneas e também, por tabela, né, os rios. E o agronegócio também que vai utilizar muito da transgenia dos alimentos, né, da modificação genética, né, que utiliza, né, vamos colocar pesticidas, herbicidas, que são até mesmo proibidos aqui. Quer dizer, no mundo, e o Brasil está aceitando. Aumentou até nos últimos anos, né, essa entrada desses agrotóxicos, no caso, que não são permitidos. Então, o agronegócio ele contribui de maneira muito negativa em relação à questão do meio ambiente. O senhor já entrou no terceiro ponto que nós íamos falar, né? As atividades econômicas, né? Além do agronegócio. Sim, mas só voltando. O que a gente pode falar mais? Pronto, só voltando um pouquinho em relação à questão do aquecimento global, só para responder essa questão, né, das consequências que ele provoca, né? A gente sabe muito bem disso, que o degelo das calotas polares, a gente vê aí que é a questão do avanço do mar, e a gente tem que se preocupar bastante com isso, que a gente não está ouvindo muita gente falar mais sobre este assunto, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que pensar no hoje, pensar no nosso sustento, mas a gente tem que fazer, né, pensar também no futuro, nas gerações futuras. Né? O equilíbrio. O equilíbrio, Aquilo que nós conversamos no potencial, né? Pronto, a gente já entra nessa questão do terceiro tópico, né, em relação à questão econômica, até antecipou pela pergunta de Suelen,
Mas a gente tem agricultura, né, que impacta muito com o meio ambiente, a gente já sabe por quê, né? Primeiro processo é o desmatamento, né? A utilização desse agrotóxico, né? Você vai poluir o solo, né? As águas subterrâneas, né? O rio, de maneira... E eu até... As queimadas, por A exemplo... própria terra, né, professor? Porque isso. a gente vai matar os consumidores das sementes e a gente coloca ali aquele veneno e aquele veneno vai ficar na terra. É verdade. E O próprio solo. E a gente também, né? Que a gente vai consumir E a gente os alimentos. Os animais, os seres humanos a gente vai consumir, né? Porque a gente não tem a tradição de uma produção, né? Vamos colocar assim, né? Orgânica. Não tem. A gente não tem mais, né? Praticamente inexistente. Né? A gente não tem essa, vamos colocar assim, essa prioridade, né? Aqui no Brasil, infelizmente. Nós demos muito valor ao chamado agronegócio, os grandes latifundiários, em detrimento daquela agricultura de subsistência, né? É onde nós deveríamos ter investido mais. Não, isso é questão, né, passada, vem lá desde, né, época colonial, não é de agora, isso é muito antigo, tá? Eu tava até pensando hoje, eu estava falando hoje aqui o seguinte, aí você tem as queimadas, eu tenho aqui uma área, você me conhece onde eu moro, evidentemente, muita gente, e eu estou com uma produção de milho aqui excelente. Olha, excelente. Pode fazer a propaganda. Não, o senhor está chegando. Eu estou brincando. O que acontece? Por que a gente está vendo ali que a produção é pequena, lá na frente de casa? Porque ali queimou. É uma área que o pessoal estava queimando, a gente estava queimando lixo ali, colocava ali, teve o quê? Né, vamos dizer, uma queimada, um lugar pequeno. Então, se você queimou a terra, ela perde o quê? Né, a sua produção, a sua produtividade, diminui a questão dos nutrientes do solo. Então, evidentemente, que lá vai ser pequena, no caso, a produção ali. É igual acontece com a chamada agricultura itinerante, né, que é uma agricultura tradicional, né, que foi introduzida nos países tropicais, que você pratica inicialmente a queimada, você desmata, né, começa a produzir, mas como você queimou ali, vai perder a produtividade rapidamente. O que é que se faz? Você já pula para o quê? Para outra área e começa todo o processo de desmatamento. É a chamada agricultura itinerante, é a chamada roça tropical. É uma prática rudimentar. Então, isso também contribui para o processo de desmatamento, né? A gente pode ver a questão econômica e meio ambiente com a mineração também. Né? A extração dos minerais. Querendo ouro, prata, diamante. E a gente vê que continua em muito, né? Então você desmata também ali, você contamina a água, até você utiliza aquela água para fazer a extração, né? A gente viu alguns acidentes agora, foi o quê? Qual foi o último? Foi Brumadinho, né? Teve Brumadinho e teve o outro Qual foi? Teve dois. Porque os dejetos ali, os rejeitos, ficam na barragem, e aquilo é tudo da mineração. E veja que impacto teve ali. Além de direto, de maneira indireta. Porque você prendeu aqueles, represou os rejeitos e ele teve aquele acidente. Né? Tem a mineração, a questão da pecuária, né? A própria indústria, né? As fábricas. Então, tudo isso contribui para o impacto ambiental. Então, tem que se pensar muito em relação. Além da questão das fontes de energia, né? Que a gente tem que, eu não coloquei, a gente tem que pensar muito hoje nas fontes alternativas de energia. Né, dessas fontes renováveis, que é a tendência do futuro. Então, essas mais tradicionais, né, como o petróleo, o carvão, né, mineral, vão ficar para trás. Né? Tem que pensar ou o homem se inova, ou ele se acaba. Se acaba. O pensamento é esse, assim, pelo que eu estou entendendo, agregando o que o senhor está dizendo. Né? A gente vê hoje que já está começando a produção de automóveis elétricos. Isso, E a tendência na Europa, até 2030, a maior parte vai ser em relação aos fontes renováveis. Dificilmente vai existir mais, tá, ligado ao petróleo, por exemplo, os seus derivados. Né? A gente tem que pensar também no biocombustível, que é até muito mais limpa, né? Por exemplo, o etanol, que a gente já utiliza. Né? Tem que pensar nisso, tem que pensar nessas fontes de energia do futuro, tem que pensar nisso. Tá?
Então tem que aliar, né, a economia ao meio ambiente também. Tem que se pensar nisso. Então é uma questão de. É o equilíbrio, né? Isso é uma questão de Eu reflexão, lembrei né? agora De reflexão. É uma questão de de futuro. uma letra antiga, como eu trabalhei muito em comércio, e as pessoas, né, mesmo eu tenho uma mentalidade cristã, mas meus colegas sempre colocavam nas lojas alguns outros segmentos, né? A gente também podia colocar as músicas cristãs, claro. Trabalhei sempre em lojas que sempre foram abertas aos pensamentos. Isso. Nunca, graças a Deus, nunca tive patrão que me recriminou por causa da minha crença, nem por causa da crença dos outros. Então a gente poderia colocar as músicas cristãs, mas as pessoas não cristãs também as colocavam. E tem uma música do Titãs, que é muito interessante, do grupo de rock. Isso, muito O bom. autor fala o seguinte ali na música: homem primata, capitalista selvagem. Capitalista. Quer dizer, o homem de primata, ele tornou-se um capitalista desequilibrado, né? É verdade. Fato. E a gente vê, né, que o capitalismo, ele é o nosso sistema socioeconômico, eu acho que nunca vai deixar de existir, mas tem que se readequar. E muitos líderes mundiais pensam nisso já, né? Pensam muito nisso. Ou faz, ou se acaba tudo. Isso acaba tudo. A gente não pode estar, né, com esse egoísmo, vamos colocar assim. Tem que pensar, né, nessa sustentabilidade que Sueli disse que não existe, porque ela leu o livro aí, mas a gente tem que pensar nisso, né? Por exemplo, até em relação à vegetação, a gente tem a chamada silvicultura, né? E dentro da ciência, assim, ligada à botânica, já tem várias pessoas que trabalham com esse processo do replantio, né, da plantação da vegetação, que ali você pode, né, utilizar, né, para a indústria madeireira, por exemplo. Então tem que se pensar nisso. Se você tira... Quando papo aí, professor, o senhor já me passa aí umas 3 alternativas renováveis que, se nós nos conscientizarmos, né, na verdade, de alguma forma, nós já estamos conscientes, alguns, né? Mas, assim, começarmos a praticar, porque o processo do convertimento, ele primeiro vem pela consciência do entendimento, para depois vir a prática. Então, aí o senhor já trouxe aí umas 3 diretrizes aí que podem ajudar muito a humanidade. E a gente sabe que isso, Wilson, a gente tem que trabalhar muito, principalmente em relação às crianças, né? Eu sempre falo isso, assim, né? Na escola, em casa, né? Principalmente, quando você tem uma boa educação, né, dos pais, tem esse conhecimento, ele já vai, né, ensinando nessa consciência ambiental, né? De não jogar lixo ali na rua, né? Por exemplo, né? Você vai encontrar uma lixeira, embora falte lixeiras por aí, você tem que estar ali, você guarda um papelzinho ou um pacotezinho, né, um saco plástico ali, de pipoquinha e tal, e você vai lá e coloca na lixeira, né? Mas tem muita gente que a gente vê aí. Um dos problemas urbanos muito grande, ambiental, é as enchentes. E as enchentes é muito proveniente, tá certo? Não vamos colocar apenas da ausência do poder público, mas muito mais, muitas vezes, da falta de educação das pessoas. Educação. Nossa educação, né? Então, a nossa educação. Diga aí, Wilson. Pode falar. Não, então... A nossa educação que é pouca. É verdade. Podemos, assim, no contexto geral, né? Nós estamos num país ainda que aproximadamente 12 milhões de pessoas são analfabetas. Não sabem nem o que é um O. Tem essas pessoas, muitas vezes, que tem essa, né, a educação, a falta de educação formal, né? Que tem uma consciência, né, muito mais coletiva do que as pessoas que muitas vezes são educadas, né? Às vezes têm uma formação superior, mas não tem essa educação, vamos colocar assim. Aí agora o senhor falou numa educação melhor ainda, que é a educação moral em casa. Isso. Que é superior a qualquer educação acadêmica. Professor, mais alguma palavra sobre o meio ambiente para nós encerrarmos? É só essa questão, né? A gente tem que aprender, né, ter essa questão das práticas adequadas em relação ao meio ambiente. Não jogar lixo na rua, né, da reciclagem, como sua esposa falou bem aí, né, a importância que tem a reciclagem, né, do replantio, dessa prática da chamada que eu falei agora, da silvicultura, né, dessa sustentabilidade, né, do reuso da água, por exemplo, né.
A gente tem que pensar muito em relação a essa questão da coleta do lixo, sei lá, na praia, cuidar do lixo, né? Consumir o necessário, porque nós somos bastante consumistas, né? O consumo é muito grande e isso também, né, impacta muito. Tem uma teoria, né, demográfica que é chamada de ecomalthusiana, que diz que o crescimento populacional, né, gera esses impactos ambientais, porque vai aumentar o consumo. E as pessoas também têm o costume de consumir muito supérfluos. E isso aumenta, né, essa questão dos impactos. Mas é isso, Wilson. Tá bom? O sistema capitalista corrupto leva a isso, né? Faz com que as pessoas comprem sem ter necessidade. E o importante é consumir, 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 consumir. E automaticamente aquilo ali volta para ele mesmo, né? Você trabalha no comércio, sabe isso, né? Oh! Fato. Professor, fica à vontade com suas considerações finais. Bom, tranquilo, né? Agradeço, né, no caso, a participação aqui, né? Foi bastante proveitoso. A gente sabe que tem muito mais temas, acho que é diferente, às vezes, de você estar assim numa live do que estar numa aula, né? Porque às vezes você faz os tópicos, você prepara tudo de live, e muitas vezes eu estou ainda nesse lado de uma aula. Mas aí foi proveitoso bastante, né? Espero ter, né, contribuído um pouquinho, né, sobre algumas informações, tá? Professor, dona Dioclésia disse que tem 2 perguntas ainda aí. Por gentileza, para o senhor responder. Deixa eu ver o que é que ele está vendo. Qual é a pergunta? Tá, atrasado. Né? O que é a ecologia presente no meio ambiente do Brasil? O que é? Sim, a ecologia. A ecologia. O que é ecologia? Certo, a ecologia presente no Brasil, né? A ecologia a gente sabe que, como eu falei antes, né, é o conjunto, né? Vamos colocar assim, o conjunto ecológico vai envolver todos esses elementos que eu falei, né? A questão da vegetação, a questão climática, a questão do solo, né? Presente, né? Eu não sei qual o sentido de estar presente, eu não sei se é uma participação muito mais, né, de consciência ecológica ou não nesse sentido. Eu acho que ela quis falar na questão de consciência. Como é que está hoje essa ecologia? A gente fez essa pergunta. Eu ia falar sobre a questão, né? Em que sentido está, né, essa ecologia presente? Né? É a participação do Estado, são as pessoas. Né? Eu acho que existe uma ausência muito grande ainda dessa consciência. Né? Tanto de quem lidera, como também de quem é liderado. Isso, né? Então eu vejo isso. Falta, né, uma ação mais governamental, como eu até falei. Se a gente não tem matérias escolar específica sobre isso, né? Bom, vamos colocar assim uma matéria, a ciência, por exemplo, até a própria geografia, tem que trabalhar muito mais essa consciência, né? Essa consciência ecológica, né? E principalmente nos anos primários, que é o principal. É ali que você vai... Onde a mentalidade da criança absorve a informação. Isso. Tem outra pergunta? E a outra pergunta? Tem outra pergunta? Tem de auxílios. Professor, como o senhor vê os eixos de integração da Lisa? De quem? Da Lisa. Da Lisa. Eu não estou tendo aqui, não. Aqui, ó. Então. Manda ele refazer aí. Tá? Eu não estou vendo, não. Aqui, não. Acho que tá. Tá vendo, não? Não, estou vendo. Não. Manda ele fazer aí, Wilson. Foi Alcides. Professor Alcides, é? É. Professor Alcides, enquanto eu estou aqui dando os avisos, o senhor, por gentileza, escreva novamente aí, porque eu acho que não estão conseguindo ver lá, não. Ou passou. Bem, gente, eu quero agradecer a todos que, assim, participaram da live. Foi muito produtivo. Professor Bia, muito grato. Tá bom. Se Deus assim permitir, essa live hoje fica. Eu agora já estou tarimbado já para salvar a live. Naquela primeira vez, nós não tínhamos a prática, mas graças a Deus agora a gente aprendeu, certo? É bom saber que o senhor também leciona a área de sociologia. Nós somos um programa social, sempre falamos
O foco do Em Até 10 Minutos é falar de causas sociais. As causas sociais e também o aprendizado das pessoas, certo? Nós estamos aí numa rede sustentando, ajudando as pessoas de alguma forma, trazendo informação. Amigos em Ação é um projeto também aqui do Alto da Conquista, a gente sempre colabora, doando também mantimentos, né, dando aquela parcelinha. Não é muita coisa, mas ameniza o problema do brasileiro, né? Eu sei que nós somos minorias, nós não vamos resolver jamais os problemas da nação, mas o pouco que a gente fazer, a gente ajuda alguém. Então, eu me sinto muito satisfeito em ajudar o próximo. Então, a gente vai falar dessa questão social, temos assuntos esportivos para a gente falar. Parabéns, professor. O Náutico foi campeão. Eu vou falar sobre isso, né? E não está bem demais, meu time está bem. E na Série B, como é que está ele? Quem? Tá indo. Na Série B, como é que tá? Tá bem, tem que contratar mais alguns jogadores. Porque sobe esse ano ou não? Sobe, vai subir. O que acontece é o seguinte, o Náutico tá com um time bom, mas tem que completar o elenco, entendeu? Ok. Tá bom? Com o tempo daqui para lá vai reforçar, né? Tá, então okay. Fica a minha gratidão. A gente tem muita coisa para conversar. Esse assunto do ecossistema é uma coisa que eu faço questão de sempre falar todo ano. Já falei com a organização do programa Em Até 10 Minutos. A gente já conversou sobre isso aí. A gente sempre vai tocar nesse assunto. Ano que vem, se Deus permitir, nós vamos fazer a live da água, que foi a live que a gente perdeu, certo? E sempre no ecossistema nós vamos falar. Nós temos o senhor... E a gente pode até pensar depois, nas próximas, assim, fazer até uma espécie assim de um debate, né? Com mais pessoas, assim, umas 3 pessoas né, sobre um tema que imponha mais, né, outras informações. Tá entendendo? É um debatezinho. Então, nós temos a professora Elisângela, temos o senhor, temos o professor Alcides, temos a professora Suelen. Teve Alex, né, que passou. Temos o professor Alex. E outras pessoas. Tem muita gente boa. Muita gente boa, gente da comunidade, do dia a dia, que a gente pode colocar. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre vai estar trazendo a conscientização para que nós possamos cada vez mais melhorar. Tá ok. Certo? Dia 30, se Deus assim permitir, a última quarta-feira desse mês, depois do São João, depois de comer muito milho, certo? Nós vamos fazer a live rotineira, o que o povo anda falando pelo Brasil, com Paulo Mentirinha e professor Alcides trazendo um comentário do que está acontecendo aí, na barbearia do Lalá, certo? E foi muito produtiva. Professor Alcides já colocou já a pergunta? Deu para colocar? Não sei, não olhei aqui, não estou vendo, não. E a Suelen viu? Não. E como ela vê se ele colocou? Não, pronto, qualquer coisa aí eu faço aí a resposta aí, depois. Tá bom? Pois não. Tá bom? A gente faz uma live, assim, rápida, né? A gente diz a pergunta que o professor Alcides colocou e a gente coloca no canal para que a gente tire dúvidas. Tá ok. Ok? Professor Valmir, Deus continue abençoando o senhor, sua família. Estaremos juntos mais e mais vezes. Foi muito bom bate-papo. Se era pra matar, por que deram os nomes aos bichos? Se era pra cortar, por que tanto estudaram as plantas? Se era pra revirar a terra e cimentar o campo, empacotar o vento, plastificar o encanto? Se era pra morrer de cansaço na beira do asfalto? Se era pra esquecer a beleza da água no salto? Se era pra derramar o vinho e semear o pranto, emudecer o pinho e sufocar o canto? Se era pra perder, por que foram buscar a esperança? Se era pra correr,
esperança, se era pra desejar o muito e usufruir o pouco, acalentar o intento e acabar tão inerte e louco, se era pra não ser, evitar a questão do poeta, se era só pra ter e virar um produto em oferta, se era pra ver a terra em transe, a calçada cobrindo o mangue, a mata vazando sangue, a cobiça fazendo a festa. Ei, ei. Não era para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Não era para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Se era pra perder, por que foram buscar a esperança? Se era pra correr, por que foi que chamaram pra dança? Se era pra desejar o muito e usufruir o pouco, acalentar o intento e acabar tão inerte e louco, se era pra não ser, evitar a questão do poeta, se era só pra ter e virar um produto em oferta, se era pra ver a terra em transe, a calçada cobrindo o mangue, a mata vazando sangue, a cobiça fazendo a festa. Ei, 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 ei. Não era para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Não era para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Se era pra morrer, se era pra perder, se era pra correr, se era pra não ser. Este país precisa mesmo é de sonho, de um dia a dia um pouco menos tristonho, de alguma porta aberta para a justiça que já se avista, de uma janela que não tema a clareza da luz do sol que vem com toda certeza afugentar o medo, a morte, a mentira e nossa pobreza. Um novo imenso grito de independência, pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida. Este país precisa de água corrente, de honestidade solta pela vertente, de uma floresta transbordando de vida, força incontida, de um litoral de areias brancas e mares, onde morenos braços de outros palmares construam juntos ruas, casas e escolas, novas cidades, uma avenida feita de pedraria e ladrilhada de cristal de alegria,
que fosse todo o bem que a gente queria e que traria um novo imenso grito de independência, o pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida.